criatura. Olha quem tá aqui. Fabinho. Aqui, ó. Coronavírus. Meu parceiro. Mais de 250 mil visualizações no Caveirão. E ele voltou. Só que agora ele voltou com uma estrutura absurda. Você que não sabe fazer redação, quer a fórmula mágica. Ah, não tem não, Chucrutice é caô. Cola com o cara que ele sabe muito. Como é que é o Caveirão? Fala pra gente. Tranquilo demais. Não tem segredo, amigão. Olhou, copiou, passou e depois comenta e agradece. Só falo isso, amigo. Vem que tem. E hoje tá pensado aqui, ó. Tá bonitinho, olha lá. Meu irmão, ele vai te dar várias opções do Caveirão, não é isso? Várias. Vou deixar a dica, vou mostrar o modelo de redação. Vocês vão entender tudo. Só vem comigo, confere. Bizu! Eu vou te dar um bizu. Serve pra polícia. Serve. Serve pra sargento. Serve pra sargento. Serve pra oficial. Serve pra oficial. Vestibular. Serve pra tudo. Vamos quebrar tudo, não é isso, não? Serve até pra conquistar namoradinho também. Se fizer, tá no amor. Criatura, então vamos que vamos. Se você quiser saber mais, se inscreve no canal que é Bizu e cola com a gente. Vem que vem! Agora acabou o amor. Vai começar a estrutura da redação. Pessoal, já falo para vocês o seguinte. Fábio, tenho dificuldade para começar e tal, e pá. Segura a emoção. Observe aqui, ó. Quando se fala em retomada do tema. Acabou, pô. Qualquer tema. O tema é violência. Quando se fala em violência. O tema é amor. Quando se fala em amor. O tema é, sei lá, fala um tema aí. Não sei. Quando se fala em, não sei. Então, Fábio, eu posso iniciar qualquer redação assim? Pode. Qualquer redação você pode começar assim. Isso já é uma base, isso é uma estrutura. Então, quem tem dificuldade para começar, pode usar isso aí. Beleza? Depois você vai fazer o quê? Você vai pegar a tese de forma mais abrangente. E o objetivo da tese abrangente é só dar um esclarecimento, ou seja, uma frase com a palavra do tema. Só isso. E aí você joga. Isso se afirma porque tese específica. Fábio, não entendi. Você tem o direito de não entender. Eu tô procurando o controle aqui do negócio. Você tem o direito, já achei. Você tem o direito de não entender. E aí, meu amigo, observe o exemplo. O tema, redes sociais. Eu tô embolado aqui, cara. Mas eu tô com vocês. O tema, redes sociais. Por uma finalidade mais produtiva, seria o título. Ah, mania. Por uma finalidade mais produtiva. Isso é a mania que eu tenho, cara. O objetivo aqui não é engajar o título, beleza? Mas eu coloquei título. Então, por uma finalidade mais produtiva, vou até escrever aqui para vocês. Ó. Aqui era o nosso título. Então, aqui é o título. Não tem nada a ver com o contexto de agora. Aí, o que eu vou fazer? O tema era redes sociais. O que eu penso? Quando se pensa em redes sociais, se o editor quiser botar palmas agora para mim, editor, agora é a hora, meu amigo. Quando se pensa em redes sociais, olha a tese mais abrangente. O título ele já dá isso, ó, por uma finalidade mais produtiva. O título ele já provoca, mas esquece essa ideia. O que eu estou pensando em redes sociais? Quando eu pensei no tema, eu falei assim, caraca, redes sociais, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar as redes sociais com finalidade de ajudar pessoas. Não só o entretenimento, não só a forma de se comunicar com parentes, mas a forma de você ajudar o próximo. Sabe, um objetivo mais social. Porque toda a redação... Agora é aquele momento. Editor, se puder deixar um preto e branco, editor. Todo tema é de aspecto social. Você sempre tem que pensar como a sociedade precisa daquilo ali. Beleza? Então, sempre você pensa como se fosse o quê? Uma sociedade... Beleza, editor? Se quiser tirar também, editor, fica à vontade aí. Tirar o preto e branco agora, que agora eu estou só fazendo a resenha. Você tem que pensar o seguinte, o tema é violência, você não pode falar da sua violência pessoal, você tem que falar da violência
do senso comum, da violência na sociedade. Se o índice de violência naquele local ali, naquela sociedade, está maior ou está menor, e aí como você pode fazer para minimizar, como você pode fazer para orientar as pessoas daquela cidade. É essa a visão da redação, tudo bem? Então, quando se pensa em redes sociais, as páginas de relacionamento interpessoais, beleza? Que não é interpessoais, é página de relacionamentos. Agora sim, as páginas de relacionamentos interpessoais deveriam ter uma função social mais relevante. Então, eu peguei o tema de forma o quê? Mais abrangente. O que é de forma mais abrangente? As páginas de relacionamentos interpessoais. Mas como se tirou relacionamentos interpessoais? Aí é que tá, galera. Isso aí não se ensina. Isso aí não tem dica. Eu estou usando páginas de relacionamentos interpessoais como sinônimo de redes sociais. Fábio, se você não tivesse o sinônimo, eu teria que repetir. Eu falaria que essas redes sociais deveriam ter função mais... Tá vendo? Mas, ó, essas redes sociais deveriam ter uma função social. Isso iria me incomodar. Isso iria me prejudicar. Mas, Fábio, melhor repetir. Beleza? Tá na dúvida, repete. É o recurso. Mas aí perde ponto. Muito pouco. Muito pouco. Se você cometer essa coisa, não vou nem falar erro, porque não é erro, mas se você cometer... Não, nem cometer. Cara, agora tá difícil querer ser agradável. Se você não tiver recurso para trocar, repete, galera. Repete. Mas repetir palavra não ajuda. Não ajuda, mas também, cara, é redação. Você tá em cima do negócio. Você tá ali no valendo. Beleza? Fábio, não consegui. Fábio, como é que eu faço para melhorar? Lendo. Como é que eu faço para melhorar? Praticando. Como é que eu faço para melhorar? Pegando experiências com outras redações. Aí você melhora. Beleza? Então, mas eu não teria essa criatividade. Agora tem. Eu acredito que se você fizer alguma coisa envolvendo redes sociais ou, sei lá, comunicação digital, você vai pensar, redes sociais, vou tentar usar aquela palavra do professor, relacionamentos interpessoais, querendo ou não, já está somando. Então, as páginas de relacionamentos interpessoais deveriam ter uma função social mais relevante, bem abrangente. Não estou dizendo nada, não estou me posicionando. Só estou dizendo que deveria ter uma função social mais relevante. Por quê? Isso se afirma porque, olha agora, usando um conector para criar uma especificação. Olha que bacana. Isso se afirma através de, aqui estava o porquê. Eu tirei o porquê e coloquei quem? O através de algumas atitudes. Isso aí, é um gancho, é um feeling que vem na hora. Então, através de algumas atitudes, por exemplo, que atitude é essa? Divulgação de precariedade em serviços públicos. Argumento 1. Argumento 2, ofertas de empregos. Argumento 3, identidade de pessoas desaparecidas. Então, na concepção, na proposta do texto, vou nem falar concepção, na proposta do texto, as redes sociais deveriam ter uma função social mais relevante. Qual é a função mais relevante? Algumas atitudes. Quais são as atitudes? Divulgar, criar ofertas e ajudar no reconhecimento de pessoas desaparecidas aí. Fábio, achei muito legal isso. Como é que eu faço? Observe o seguinte, isso aqui é um materialzinho que eu tenho de apoio. Eu vou fazer essa proposta para vocês. Se este vídeo atingir uma média de 500 mil, vou pedir muito não. Eu vou disponibilizar esse material. Que material é esse? Esse aqui é um materialzinho de apoio que o canal do Chucrute vai oferecer para vocês. É o seguinte, tá vendo o tema 1, problema ambiental? Eu tenho aqui, quando se fala em problema ambiental, o ser humano tem que lançar mão de estratégias com o propósito de minimizar os danos à natureza. E isso se afirma com algumas atitudes. E aí você tem que preencher as atitudes. Que atitudes são essas? Argumento 1, argumento 2 e argumento 3. Você preenche. Mas eu tenho o gabarito desse argumento aqui. Beleza? Eu tenho o gabarito do parágrafo de introdução. Olha o tema 2. Falta de leitura dos jovens. Aí o título, né? Que aqui o problema ambiental, o povo instruído e
tema 2, juventude destruída. Você vê que eu tenho esse negócio destruído. Mas, olha o que aconteceu aqui. Por exemplo, olha aqui, ó. Por exemplo, preço elevado dos livros, preferência pela televisão e, principalmente, desestímulo provocado pelos professores. Eu tenho 3 argumentos. O que está faltando? Está faltando quando se fala em retomar o tema e a minha tese abrangente. Quem faz isso? Você. Mas eu já tenho o gabarito aqui. Beleza? Então, se nós atingirmos aí, eu vou pedir para o canal do Chucrute disponibilizar esse material para você, beleza? Que está assistindo e é inscrito no canal. E aí você vai ter acesso a esse material aqui. Tranquilo? Tudo bom? Fábio, só assim que melhora? Só assim que melhora. Você tem que pegar a técnica e você tem que fazer o quê? Praticar. Claro que no material você também vai ter o quê? Exercícios de desenvolvimento e conclusão. Tudo bem? Com as técnicas. Então vamos avançar. Fiz a introdução, Fábio. A introdução ficou muito boa. Peguei a manha, gostei daqueles exercícios. Se tivesse mais, eu aprenderia esses pulinhos de gato. Que pulinho de gato você deu? O através de, no lugar do porquê. A ideia do... Cadê o esqueminha aqui, meu? Ah, cadê? Isso se afirma com algumas atitudes. Calma aí, tem que lançar mão de estratégia com o propósito de minimizar os danos da natureza. Aqui, com algumas atitudes. Então você vê que essas situações de através de ou, sei lá, isso se afirma com algumas atitudes, isso é coisa que você vê na hora, fazendo a redação, vem. Então se você praticar mais, você fica com mais opções. Beleza? Deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Aqui eu coloquei um principalmente, aqui eu joguei um principalmente, aqui eu joguei um principalmente. Mas você vai perceber em outras redações que eu posso tirar o principalmente. Eu posso colocar um sobretudo, entendeu? Então eu posso falar argumento 1, argumento 2 e, sobretudo, argumento 3. E você vai escolher qual é a melhor opção, você vai moldando o seu próprio caveirão, a sua própria estrutura de redação. Beleza? Então vamos lá. Fábio, e o desenvolvimento? Cara, o desenvolvimento é a parte da redação mais puxada. Primeiro, o que você colocar aqui na introdução tem que estar no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e no desenvolvimento 3. Então, agora eu preciso de uma edição aqui, cara. Faz um negócio diferenciado para mim, produtor. Se você... Pode ficar à vontade, produtor. Se você ler qualquer parágrafo, e não tiver nada da introdução, esse parágrafo não conta. Isso é uma super dica, beleza? Inclusive, eu tinha que ganhar dinheiro falando isso. Mas, assim, se você, ao reproduzir um parágrafo de um texto dissertativo argumentativo, e nesse parágrafo não tiver nada retomando a introdução, tem alguma coisa errada. Então, a proposta da tese, ela tem que estar evidente em todos os parágrafos. Todos os parágrafos. E aí, o que acontece? Por exemplo, se eu estou trabalhando com a redação divulgação de precariedade de serviço público, eu tenho que começar aqui, ó. É sabido que a precariedade de serviço público é pouco divulgado em redes sociais. Pronto, já fiz o gancho, já fiz o engajamento aí. Beleza? Agora, por que é pouco divulgado? Quem faz o porquê é você, candidato. Então não sou eu que vou criar essa ideia. Por isso que quando você coloca essa estrutura aqui, tu joga o é sabido para dar aquele pontapé o cara sair da inércia. Quando você coloca o é sabido e retoma um argumento com outras palavras, agora você precisa criar um período ali. É você que cria. Por que você botou esse argumento? Aí você tem que ter essa sagacidade de falar, ó, vou falar isso porque acontece aquilo. Vou falar assim porque acontece assado. Se você não tiver isso, já era. Então você não está pronto para aquela redação. Por mais que você tenha a estrutura completa, você precisa desenvolver. Fábio, todo mundo vai usar esses argumentos, mas não é todo mundo que vai pensar nas mesmas consequências. Não é todo mundo que pode cometer os mesmos erros que você comete. Não é todo mundo que pode errar do jeito que você está acostumado a errar. Para você ter a ideia, eu coloquei aqui para vocês um exemplo. Aqui, ó, eu já cometi um errinho aqui, ó. As páginas de relacionamentos interpessoais.
Aí você escreveu e não errou. E você nem usou relacionamentos interpessoais. Você já colocou uma outra coisa. Então, o problema da gramaticalidade, o problema da argumentação, às vezes o outro vai querer colocar uma citação, o outro vai querer fazer uma alusão histórica, cada um vai escrever. O conector, gente, é o menor dos problemas. O conector é só para auxiliar você aqui. Então, todo mundo pode usar os conectores? À vontade, porque não é todo mundo que vai usar as mesmas palavras que você para representar uma ideia. Pode ficar tranquilo, pode ficar confiante. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Deixei essa dica para vocês e já deixei um desafio aí. Olha o tema, qualidade de vida no campo. Vamos trabalhar agora com um exemplo. Quando se pensa em, olha que coisa linda, olha que coisa natural, quando se pensa em, quando se fala em, ó, agora quando se fala em, e aqui quando se pensa em. Fábio, então posso trocar quando se fala, quando se pensa? Tá percebendo que pode? Então, quando se pensa em qualidade de vida, Fábio, por que qualidade? Porque tá aqui, ó, a qualidade de vida. Então, quando se pensa em qualidade de vida, a região de zona rural é, em alguns aspectos, superior. Olha outro erro aí, meu amigo, minha amiga. Eu dei um 360 aqui porque eu achei que eu estava sem um piloto. E o piloto estava justamente aqui, meu amigo, ó. No bolso. Superior. Aqui já uma leve escorregada. Então, a região da zona rural é, em alguns aspectos, superior à da zona urbana. Então, a região da zona urbana é inferior à região da zona rural em alguns aspectos. Fábio, mas quem te ensinou isso? Ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou. Tá? Isso aí é a tese que você tem que criar. Então, aqui é a qualidade de vida do campo. Como é que eu vou provar que o campo é bom? Quando eu comparo com a cidade. Então, eu preciso de alguns argumentos que eu consiga provar que o campo é melhor. Só isso. Aí, olha o conector que a gente conhece. Isso se afirma por quê? Ó, isso se afirma por quê? Então, quais são os motivos que eu vou usar para provar que o campo é superior em alguns aspectos? No campo não existe agitação das grandes metrópoles, tá lá. Há maiores possibilidades de obter alimentos adequados, também acho. E, sobretudo, olha lá, olha, deixa eu apagar aqui, correndo. Vamos lá, olha aqui. Principalmente, deve estar em outro lugar. Ó, principalmente, cadê? Principalmente, e aí na redação veio o quê? Sobretudo. Tá vendo aí, galera? Sobretudo, as pessoas dispõem de maior tempo para estabelecer relações humanas mais profundas e duradouras. Então, eu pego essa ideia que a região a região campestre, vamos supor, né? A região campestre é superior em alguns aspectos à região metropolitana. Pronto, já joguei a ideia. Fábio, por que o campo é melhor que a cidade? Porque obtém alimento melhor. É a minha ideia. Porque estabelece relações mais profundas e duradouras. Ó, duradouras são muito estranhas. Duradouras. E por aí vai. Então, tá lá. Aí, olha o conector que eles colocam pra gente. É sabido. Mas é sabido o quê? O que eu coloquei no argumento 1. Se eu tô falando pra você que existe, no campo não existe agitação das grandes metrópoles, olha o que eu faço. O ritmo de trabalho em uma grande cidade é intenso. Eu estou dizendo para você o seguinte, olha a sagacidade do negócio. No campo não existe agitação das grandes cidades. Começa o argumento. É sabido que o ritmo de trabalho em uma grande cidade é intenso. Fiz ou não fiz a conexão? Fiz. Então, beleza. Por que, olha aqui, ó, por que o ritmo de trabalho é intenso? Olha o segundo período querendo esclarecer a ideia da intensidade. Espírito de concorrência, busca por uma colocação profissional e conquista de novos espaços, tudo lança o habitante urbano em meio a um turbilhão de constantes solicitações. Esclareceu ou não esclareceu essa intensidade?
Fábio, mas quem escreve isso? Você, meu amigo. Olha eu puxando aqui, ó. Você, meu amigo. Esse que faz. Esse ritmo frenético torna a vida bastante agitada. Ao contrário de... Olha aqui o conector, ao contrário de... Ou seja, ao contrário do que se poderia dizer sobre os moradores da zona rural, onde o ambiente é muito mais sereno. A partir daqui, meu amigo, da parte que eu destaquei, ele faz a retomada de quem? Da introdução. Então, o desenvolvimento ficou show de bola. Futebol alegre, meu. Futebol leve, ó. Tocando a bola, trabalhando, falou, explicou, pá, engatou na introdução, amarrou a redação. Ficou bonito. Fábio, quero começar o segundo argumento. Quer começar? Então joga aqui, ó. Além do mais. Quando você coloca o além do mais, você tem essa percepção. Eu vou fazer o seguinte para vocês. Eu vou colocar a foto dessa redação. Eu vou redigir essa redação. Eu vou tirar uma foto dessa redação e vou mandar para vocês essa redação. Ah, vou mandar como? Deixar para o canal. Beleza? Vou deixar para o canal. Para vocês terem noção de como que é a divisão de parágrafos. Porque aqui na edição ficou assim e tal, mas eu quero que você perceba o seguinte, o recuo do parágrafo, a letra. Claro que coisas como superiores, que é um erro de concordância nominal, ou seja, essa sintaxe de concordância nominal aqui, não vai estar, porque eu vou corrigir. Mas você vai ter uma noção da redação, porque aqui você não está vendo o recuo do parágrafo, você não está vendo escrevendo até o final da linha, tá entendendo esse raciocínio? Eu quero que você tenha essa percepção. Então pode deixar que eu crie esse compromisso com vocês. Produção, pode me cobrar e vamos seguir. Além do mais, olha o conector que inicia. Além do mais, nas áreas campestres, nas áreas campestres, a maior oferta de alimentos saudáveis. Por quê? Ele disse o seguinte, há maiores possibilidades de obter alimentos adequados. É aqui ele botou alimentos saudáveis. Fez o link ou não fez? Fez o gancho ou não fez? Fez, pô. Em contrapartida, olha, isso aqui, cara, é só lendo redação, estudando o conector que você pega essa manha. Fábio, em contrapartida, o homem da cidade costuma receber gêneros alimentícios colhidos antes do tempo de maturação para garantir maior durabilidade durante o período de transporte e de comercialização. Como que essa ideia veio? Vem do candidato, pô. Não tem como te ensinar uma estrutura para isso, gente. O que eu posso te ensinar é, tá trabalhando com dois lados, lado A e lado B? Então você fala do lado A. Em contrapartida, você fala do lado B. Você está falando do lado A. Por outro lado, você fala do lado B. Você está falando do lado A ao contrário de, e aí você usa o lado B. Então, ó, ao contrário de, joga para o outro lado. Por outro lado, pá. Em contrapartida, foi. E assim vai. Então, em contrapartida, ele faz isso. O homem da cidade costuma receber gêneros alimentícios colhidos antes do tempo de maturação para garantir maior durabilidade durante o período de transporte e de comercialização. Pode usar essa técnica? Pode. Beleza? Tranquilo. Então, um bom conector aí. Vale ressaltar os agrotóxicos, que cada vez mais preocupam os ambientalistas e os políticos responsáveis. Então, dá para perceber o seguinte. O que está escrito aqui tem a ver com a introdução? A ideia do campo trabalhar com alimentos saudáveis, ele faz isso. E aí o que ele faz? Ele retoma algo que ele colocou aqui e faz o link, faz a conexão. Muito bom, muito legal. Ainda convém lembrar, olha que conector maravilhoso! A maneira como as pessoas se relacionam nas zonas rurais. Tem a ver ou não tem? Tem. Terceiro argumento estava lá. Vamos voltar. Terceiro argumento. E, sobretudo, as pessoas dispõem de maior tempo para estabelecer relações humanas mais profundas e duradouras. Duradouras. Produção, sem gastar. Duradouro por quê? Tá difícil falar essa palavra pra mim, cara. Não sei por quê. Então tá lá. Ainda convém lembrar a maneira como as pessoas se relacionam nas zonas rurais. Pronto.
ela difere da convivência habitual estabelecida pelos habitantes metropolitanos. Então ela difere. Então os habitantes metropolitanos trabalham de um jeito. Na área rural trabalham de outro. Os moradores das grandes cidades, pelos fatores já expostos, dispõem de pouco tempo para sustentar relacionamentos estáveis. Às vezes, até mesmo dentro do núcleo familiar, não acontece o devido diálogo. Essa falta de comunicação é nociva ao ser humano, já que somos excessivamente seres sociáveis. Gente, tá tranquilo. Fala, mas quem ensina a fazer isso aqui? Não é quem ensina, cara. Eu vou passar para vocês o seguinte. Eu vou no dedo, eu vou no dedo mesmo. Eu vou explicar para vocês o seguinte. Quando você fizer um tema, você tem que entender o seguinte. Ah, Fábio, aqui tem a tese. Cara, questione a tese. Por quê? Questiona, mano. Por quê? A resposta que você colocar, independente dela, porque tal. Porque tal. Porque tal. Esse porquê, cara, são os argumentos. Então, quando a pessoa questionar, Fábio, por que o campo é melhor que a cidade? Por que você escreveu essa tese? Eu falo, por que é melhor? Porque eu acho que o campo oferece alimento mais saudável. É o meu porquê. Aí eu criei um argumento. Porque eu acho que a relação familiar na área rural é uma relação mais duradoura, é uma relação mais próxima. É minha opinião. Mas eu sei, eu estou falando que é melhor e eu estou dando um porquê é melhor. Beleza? Então, assim, você tem que ter essa coisa. Aí, quando você for retomar o argumento, preste atenção. Você vai começar a frase retomando lá o argumento, ó. Porque há maiores possibilidades de se obterem alimentos saudáveis, adequados. Aí tu vai ler o argumento. Cadê o argumento aqui, ó? Além do mais, nas áreas campestres, há maior oferta de alimentos saudáveis. Pronto. Então você acha que a cidade não tem? Fala sobre isso, ó. Em contrapartida, o homem da cidade costuma blá. Fábio, eu quero dizer por que é saudável. Beleza, você diz por que é saudável. Fábio, você disse aqui, ó, no primeiro argumento que há maiores possibilidades. Tá. No campo não existe agitação das grandes metrópoles. Não existe agitação. Aí eu tomei o argumento, ó. O ritmo de trabalho em uma grande cidade é intenso. Tá? Por que é intenso? Ó, por que é intenso? Eu falo, porque o espírito de concorrência, porque a busca de melhor colocação, porque a conquista de novos espaços. Inclusive, pessoal, esses novos espaços aqui não tem essa vírgula, não sei o que essa vírgula está fazendo aqui, ó. Essa vírgula não existe, peço perdão. Beleza? Porque eu vou redigir a redação para vocês e vou mandar, beleza? Porque tem alguns errinhos mesmo. Algumas falhas. Professor, mas não foi você que fez? Foi, mas estava em PDF, aí passou o PDF, passou para um bloco de nota, o bloco de nota fez a edição, perdi o recuo, perdi a margem, perdi o final, perdi um monte de coisa aí, beleza? Para poder adaptar o material para vocês. Então, aconteceram algumas trocas. E com isso, nessa troca, então gerou um pouquinho de confusão, mas o conteúdo tá bom, A ideia tá perfeita. E eu quero que você aprenda a escrever. Eu não quero que você aprenda a ser corretor e fique reparando esses errinhos. Tudo bem? Fica suave, fica tranquilo, fica neném. Mantenha a pressão 12/8, relaxa que está acontecendo. Então, como que eu faço para gerar o conteúdo? Usando o porquê. Usando o porquê é fundamental. Se eu pegasse o seguinte tema para você, violência. Violência. Aí eu jogo uma proposta. A violência está ocorrendo na sociedade. Tranquilo. A primeira coisa que você tem que fazer é: por que a violência está ocorrendo na sociedade? Por quê? Aí você vai criar um porquê. Vamos supor, eu acho o seguinte: família desestruturada. Eu acho que família desestruturada é um motivo de violência. Fala, mas como assim? Eu estou falando só de família, mas na minha mente está assim: família de classe média. Fábio, não é família de classe alta? Não. Porque eu acho que o filho do rico ele não contribui para o crime. Ele pode contribuir numa perspectiva de usuário. Beleza? Mas é um crime. Eu estou falando violência. O cara pegar a meia e falar assim: me dá uma arma que eu vou ali e vou fazer acontecer. Beleza? Eu também não vejo isso de classe baixa.
Eu acho que a classe média é fundamental para mim. No meu exemplo, não estou dizendo que é o certo, é o meu exemplo. A classe média é fundamental. Por quê? A classe média é a classe que eu passo, é a minha classe, onde o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar. Então o filho, a educação do filho às vezes é com o avô, é com a avó, é na rua, com os amigos, às vezes é uma empregada que cuida dessa criança, tá entendendo? Então, se tiver alguém com uma influência ruim, leva a criança e essa criança pode se tornar uma pessoa ruim para a sociedade, beleza? Então, na minha mente está assim, Fábio, mas por que a violência está ocorrendo? Porque existem famílias desestruturadas. Se a família fosse um pouquinho mais estruturada, talvez o pai ou a mãe ficaria em casa para dar uma educação melhor. Quantos pais e mães não conhecem o filho dentro de casa? Tem isso. Por quê? Porque não cria, não cuida, não dá educação. Por quê? Tem os seus compromissos, tem que pagar as contas, tem que ficar pagando as contas, e aí os dois precisam trabalhar. Então, na minha percepção, eu pensaria logo assim. E geraria. Fábio, tem uma outra ideia? Por que está desestruturado? Eu acho também que as músicas, principalmente o funk, incita o jovem à violência. Tem funk que fala, mano, que vai fazer e vai acontecer, que pode brotar, e eu não vou ficar entrando no mérito de ficar usando linguagem de funk para não dar muita coisa. Mas vocês sabem que eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu já tenho até a gíriazinha, tenho um sotaquezinho par, e tá ligado? Então eu não vou ficar, não vou levantar bandeira de funk não. Mas pode sim, tem funk que faz apologia, todo mundo sabe, tem funk que faz apologia a drogas e tem funk que faz apologia ao crime. Então eu acho também que isso pode sim influenciar, beleza? Na vida de uma pessoa. E aí pode sim a sociedade ser corrida pela violência e a música fazer parte desse papel aí. Então, por quê, Fábio? Por isso, então, você vê que eu estou falando com vocês aqui, mas eu estou pensando aqui, ó, tem um tema tal. Por que tem um tema tal? Pá. Aí quando eu falo que a música incita, por que a música incita? Aí eu já falo, não. Porque, pá, ó, tudo em cima do porquê, ó. E vai embora. Então, vou ficar viajando não, que eu dei uma viagem agora sinistra. Agora eu viajei mesmo. Mas assim, tá aqui. Beleza? Então, matamos esse raciocínio. Estou tentando ajudar vocês a criar o conteúdo, porque na nossa estrutura, no nosso caveirão, eu só tenho os conectores. Eu só tenho os conectores. Mas é você, ainda convém lembrar, aí retomou coisa. Retomou? Por que tal? Aí tu joga o porquê. Aí, depois que você colocou o porquê, eu ia falar eu falei, engoli. Depois que você jogou o porquê, você tem que fazer a retomada para colocar alguma coisa da introdução. E aí você amarrar o seu parágrafo de desenvolvimento. Agora vamos lá. Conclusão. Por tudo isso, entende-se que a zona rural propicia a seus habitantes qualidade de vida mais expressiva do que aquela encontrada nas cidades desenvolvidas. Há quem diga que o morador campestre não conta com certos benefícios oferecidos nas grandes cidades. No entanto, conector maravilhoso. Por quê? É aquele conector de oposição também. Eu não falei por outro lado? Aqui usou um também. Cadê? Não, foi aqui, ó. Por outro lado, ao contrário de, em contrapartida, tá vendo? Então, ó, no entanto, um outro conector. Quem mora no campo apresenta uma expectativa de vida igual ou superior aos residentes das grandes cidades. E o mais relevante, contam com uma qualidade de vida que não se compara com a verificada nas metrópoles. Então, isso é um posicionamento. Beleza? Fábio, você acha que o campo é superior? Em alguns aspectos, sim. E eu defendo. Porque o tema era justamente o quê? Qualidade de vida no campo. E eu provo ou não provo que há qualidade de vida no campo? Provo. Tudo bem que está sem estrutura. Isso aqui não existe. Isso aqui não é erro, sabe? Fábio, você deu esse espaço. Não, é porque eu vou redigir o texto. Já falei isso umas 2 vezes para 3. Então tá aí, gente. Essa é a estrutura da redação. Eu vou passar essa estrutura para vocês. Se a gente conseguir atingir a quantidade de likes, eu vou passar esse materialzinho para vocês aqui, beleza? Assim que editar, eu vou ter uma noção. Já vou deixar com a produção sabe o que fazer em relação a isso. Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês.
trocamos algumas ideias aqui, gostei muito, valeu, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Fui!